E nós vamos ver agora, vamos continuar vendo Romanos a partir do capítulo 10, versículo 13, que diz assim: pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como virão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem: como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. O apóstolo Paulo está fazendo uma cadeia lógica de trás para frente, do resultado ao invés do início, né? Ele ia falar como que vão invocar. Mas antes disso, há vários processos, e ele está fazendo isso de trás para frente, uma lógica que faz todo sentido quando a gente olha da forma certa. E é interessante, porque como que eles vão invocar se eles nunca ouviram? Como vão ouvir se nunca ouviram a respeito, não foi falado? E como alguém falará se não for enviado? E assim por diante. As boas novas. O versículo de número 15 diz isso: como são belos os pés dos mensageiros que proclamam boas novas. E o que são boas novas? A gente já fala bastante aqui na igreja sobre boas novas, boas notícias, que é o Evangelho. O Evangelho significa boas novas, boas notícias. Então essa é a grande pergunta que eu gostaria de iniciar esse sermão. O que é o Evangelho? Talvez você deve estar se questionando o que é o Evangelho de fato. Será que o Evangelho é a Bíblia inteira? Será que o Evangelho é falar sobre boas obras? Será que o Evangelho é salvar os animais e o meio ambiente? Será que o Evangelho é estender a mão para um amiguinho que caiu? O que é o Evangelho? Primeira coisa que o Evangelho é a mensagem sobre a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus. O Evangelho é a respeito da notícia de uma pessoa muito boa. É uma boa notícia a respeito da melhor pessoa que existe, Jesus Cristo. Nem tudo é o Evangelho. Nem tudo é o Evangelho. É possível citar a Bíblia inteirinha, sem você citar em nenhum momento o Evangelho. E é possível até mesmo você dizer a respeito de Jesus, e sem falar a respeito do Evangelho. O que eu quero dizer não é o Jesus, o verdadeiro, o Jesus como ele se revela, mas o Jesus que às vezes a gente pensa que é, e o jeito que a gente pinta ele. Falando, Jesus é amor, ele jamais condena, Jesus ele é paz, alegria, ele é tudo isso, mas nós temos que levar em consideração como ele se revela, e não como nós imaginamos na nossa mente, não como nós pensamos e programamos ele para ser. Então, nem tudo na Bíblia é o Evangelho. É possível você estar numa conferência e a pessoa falar sobre oração, sobre vitória, sobre várias coisas que está na Bíblia, que contém coisas da Bíblia, falando sobre você ser persistente, sobre você ser cada vez mais proativo, coisas boas. Pode citar versículos bíblicos, pode citar Moisés, pode citar Abraão, pode citar os discípulos e até mesmo Paulo, como a gente está fazendo, e ainda assim não falar a respeito do Evangelho. O Evangelho é algo que realmente é uma notícia muito boa, mas é uma notícia também que nos confronta e nos humilha. Essa é a verdade. Um evangelho que não nos humilha, então ele pode ser um evangelho humano, mas não o evangelho de Jesus Cristo. Uma boa notícia humana de como você talvez possa alcançar o céu, mas não a notícia divina de que só Ele é capaz de te salvar. Essa é a grande verdade. Esses dias eu estava conversando com alguém que eu amo muito, uma pessoa muito próxima de mim. E ele estava dizendo a respeito de suas mudanças, a respeito do Evangelho, e não conseguia aceitar o Evangelho. Deus parece muito injusto, Deus não pode ser assim. E ele me contou uma história de quando ele era criança ainda, de que ele disputou numa gincana uma Bíblia com um coleguinha dele. E ele tinha muito mais pontuação porque ele sempre foi muito bom em decorar. E ele decorou todos os versículos e na hora da gincana ele venceu disparado. E aí, para você adquirir aquela Bíblia, era feito um leilão. O garotinho que tinha menos leiloou um tanto, não leiloou tudo que ele tinha, mas leiloou o suficiente na cabecinha dele. Enquanto essa pessoa que estava conversando comigo, ele tinha muito mais e leiloou tudo.
Tudo, tudo, tudo. E aí ele ficou assim todo envaidecido comentando sobre isso, e eu falei, cara, você acabou de explicar o Evangelho. Você acabou de explicar como a graça funciona. Nós doamos muito pouco, e ainda que doássemos tudo, jamais poderíamos alcançar a salvação. Mas Deus, que é dono de tudo, poderia ter doado muito pouco, Ele doou tudo de si. E Ele que é dono daquilo, propriedade dele, deu de graça. Porque Ele contou que dias depois Ele deu a Bíblia para o menino. E falou, é interessante isso, né? Como Deus, Ele demonstra a sua graça. O Evangelho, gente, é uma boa notícia, não um bom conselho. Não é algo que fazemos, mas que foi feito por nós e que nós devemos responder. O Evangelho é assim. Não é sobre nós, é muito menos sobre nós, é muito mais do que Ele fez. O Evangelho é o coração e a mensagem mais poderosa que a igreja possui. É melhor do que tudo que eu já citei antes, boas obras, tentar salvar os animais, o meio ambiente, ou qualquer outra coisa que você possa fazer de nobre. O Evangelho é a melhor coisa que nós temos. É a mensagem mais poderosa e transformadora que nós possuímos e que é nossa incumbência transmiti-la. E eu te pergunto, o Evangelho te empolga? O Evangelho mexe com o seu coração? É interessante isso, né, gente? Como quando a gente se converte, a gente fica tão impressionado com a graça de Jesus, de como as coisas funcionam, não é verdade? A gente fala, meu Deus, ele me perdoou, Ele me perdoou. E parece algo assim, e é, algo muito, muito grandioso. Mas é interessante que com o passar do tempo, às vezes, o perdão não parece tão atrativo. A própria pessoa de Jesus não é tão deslumbrante. O que acontece? Então, de volta à pergunta, o Evangelho te empolga, ele mexe com o seu coração, ele te faz saltar e querer gritar e contar para todo mundo que você foi alcançado. Imagine você estar prestes a, ser atropelado. Uma pessoa salta na sua frente, joga o seu corpo de lado e toma ali o impacto daquele caminhão ou do carro. Você provavelmente contaria isso para o resto da sua vida para os seus amigos. Nossa, eu estava um dia distraído, andando perto da estrada, um caminhão veio desgovernado, ia pegar cheio em mim, mas alguém me salvou. Um homem lá pulou na frente, me jogou de lado e hoje eu estou vivo aqui, ele morreu por mim. Você não ia contar isso? E eu contaria. Assim foi que Jesus fez por nós. O Evangelho é o coração da nossa mensagem. Nós devemos pregar ele em toda a situação. Há uma frase que é muito mal usada, por sinal, que diz assim, pregue em toda ocasião e quando necessário, utilize palavras. Eu entendo o que quer dizer um pouco. A gente tem que expressar, de fato, o Evangelho na nossa vida. O Evangelho tem que estar imbuído dentro de nós, tem que estar totalmente inserido dentro dos nossos corações. Mas o Evangelho é uma mensagem. O Evangelho é uma notícia. O Evangelho é a melhor notícia e ela só pode ser usada através dessa proclamação dessa notícia. Vamos repetir aqui os versículos que a gente leu. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como virão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem, como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Eu quero te dizer, é necessário falar. Não é só quando necessário utilize palavras, não, é necessário proclamar. Com a vida, certamente, mas especialmente através da mensagem. Às vezes a nossa vida não é um padrão, sabe? Nossa vida não tem que estar na vitrine dos troféus de Deus. Assim, nossa, que incrível a vida daquela pessoa. Infelizmente, às vezes a nossa vida está muito aquém. Mas a mensagem, não. A mensagem jamais. O que Cristo está fazendo em nós, através de nós, e apesar de nós. É impressionante isso. E quão belos são os pés daqueles
que trazem boas novas. Tem algumas coisas aqui interessantes. Ninguém vai acreditar em Cristo sem mensagem. Seja ela falada, escrita, das suas formas, todas as formas possíveis que nos cabem. E ninguém pode ouvir se não se sentir enviado, ou se alguém não falar, né? E aí, quem te enviou? Essa é a grande pergunta. Quem nos enviou? Cristo nos enviou. Nós já fomos enviados. Vale lembrar quando Jesus disse, né? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho, batizando, né? Fazendo discípulos, enfim. É Jesus quem nos envia. É Jesus quem nos comissiona para sermos esses mensageiros. É interessante que o termo ali utilizado por Paulo é de um arauto de guerra, né? De um grande rei. E esse termo, belos, é que às vezes na montanha, quando vinha o arauto, às vezes as pessoas só conseguiam ver um pouquinho ali dos pés dele. E ele fala, opa, estou vendo alguém chegar. E quando chegava esse arauto, eles falavam como é bom, como são belos eles, porque eles trazem boas notícias. Notícias de que um rei venceu e que agora há paz. E Cristo também nos comissiona e nos envia para sermos esses arautos, para dizer, o Rei Jesus Cristo venceu. Ele reina. Há uma nova justiça, um novo reinado. Se arrependam. E esse é outro detalhe da mensagem. A mensagem do verdadeiro evangelho também nos chama ao arrependimento. Mas outra grande pergunta para a gente pensar, outra pergunta muito interessante é, o que é ser um mensageiro então? Mensageiro, hoje em dia a gente traz várias outras ideias, né? Antigamente, quando eu era mais novo, eu sempre pensei que um mensageiro era um missionário. E quando falava em missionário, eu pensava que eram as pessoas que estão nos campos somente, né? Os que estão na África, os que estão nos lugares longínquos do Brasil, as pessoas que estão na Ásia perseguida, as pessoas que estão distantes. Eu só imaginava que essas eram, de fato, esses eram os missionários. Esses eram os missionários. Mas missionário, no termo que a gente entende, na forma que a gente entende, é muito mais que isso. É muito mais. Todos nós, até nós que estamos nas vias urbanas, também somos missionários, mensageiros de Jesus. Nós também proclamamos, ou devemos proclamar, uma mensagem. A mensagem não conforme eu e você pensamos. Às vezes a gente quer adocicar a mensagem de Jesus. Não, nós temos que ser fiéis à mensagem dele, ao que ele nos deixou. E eu faço essa pergunta porque existem muitas críticas, né? Quando falam a respeito dos reformados, dos irmãos reformados, dizendo que nós não evangelizamos porque entendemos que Deus já escolheu a todos. Alegando, né, se Deus já escolheu, então não é preciso evangelizar, não é preciso pregar, não é preciso fazer nada, porque Ele vai fazer a vontade dEle. Essa é uma alegação, por muitas vezes com certa razão, mas não deveria ser, porque nós não sabemos quem será salvo. Quem de nós pode dizer, fulano de tal é salvo, com 100% de certeza? Nenhum de nós tem esse poder. Nenhum de nós tem a ciência, o conhecimento de algo tão profundo que somente Deus tem. E nós, às vezes, somos pegos por essa pergunta. Somente Deus é o Salvador. Nós somos porta-vozes. Nós somos os meios, vamos colocar assim. O fim da salvação pertence ao Senhor. Ele é quem faz. Mas Ele utiliza de várias situações e de pessoas. Nós, os mensageiros, para estabelecer isso. Agora eu gostaria de pensar o seguinte com vocês. Existem alguns motivos, às vezes, que nos levam a não evangelizar. Motivos que não deveriam existir, mas nós criamos. E eu vou citar 4 motivos que nos levam a não evangelizar. O primeiro é que nós não queremos nos indispor com as pessoas. Nós não desejamos que as pessoas nos vejam com maus olhos. Eu me recordo desde criancinha
que eu dizia que eu era crente, né, cristão da igreja, e tudo certinho, bonitinho, lá nas escolas. E na minha época não tinha muito crente, criancinha na escola, não. E eles ficavam, tá tudo errado, sabe? Os moleques ficavam apontando o dedo. E hoje é um pouco diferente. Hoje é até diferente, hoje até é moda você ser cristão. Mas quando a gente fala do Evangelho de verdade, muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas se indispõem com a gente. Poxa, já ouvi isso daí, não gostaria de ouvir não, tô de boa. Então nós às vezes nos acuamos e não queremos que elas nos veem dessa forma. Nós esquecemos que são belos os pés de quem proclama o Evangelho, as boas novas. E nós ficamos ali, como quem quer agradar, sabe? Estou no meio de pessoas que não são cristãs, então eu não posso inserir Jesus num assunto. Eu não posso falar que Ele me salvou aqui, porque, nossa, vai parecer que eu estou forçando, vai parecer que eu estou sendo quadrado. Não deveria ser assim, mas muitas vezes nós imaginamos assim. Outra desculpa que nós utilizamos é: eu sou muito tímido, eu não consigo me expressar. E, gente, vocês me conheceram já na adolescência, a maioria aqui da igreja. Eu era muito tímido, tá bom? Mas muito mesmo. Ao ponto de alguém pedir para conversar comigo e eu querer me esconder, assim, sério. De me encolher de timidez. E mesmo assim, naquele tempo, eu já falava de Jesus para as pessoas. Com a minha timidez e com a minha capacidade, enfim. A timidez ela não deve nos impedir, porque a timidez é um tipo de medo. A timidez é um tipo de medo que nos paralisa. E é interessante que a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. A partir do momento que você vai recebendo desse amor, você vai sendo cada vez mais convicto e capacitado a falar desse amor. Ainda que você não fale extremamente bem, através de você, através da sua voz, através do seu jeito, Deus pode fazer maravilhas. Eu creio muito nisso. Não utilize a timidez como um artifício para você dizer: eu não posso, eu não consigo pregar a palavra de Deus, eu não consigo compartilhar minha fé em Jesus Cristo. Esse não é um motivo legal. Terceira desculpa, e essa aqui ela é a pior, tá? Eu acho que é a pior. Porque muitas vezes nós não achamos a mensagem, a boa nova, tão boa assim. Essa é muito, muito constrangedora. Nós dizemos que abraçamos o Evangelho, que ela é uma boa notícia, mas nós não compartilhamos ela com os outros, porque ela não parece ser tão boa, afinal de contas. Parece que nós não acreditamos nela de verdade. E ela é um dos motivos, às vezes, para a gente não evangelizar, porque ela ainda não alcançou o nosso coração por inteiro. Ela ainda não faz parte da nossa vida. Acreditar que nós éramos perdidos, completamente incapazes, inaptos à salvação. Nós éramos perdidos no sentido pior da palavra. Mas há um homem chamado Jesus, que era completamente bom. Ele viveu uma vida que eu não sou capaz de viver, e morreu uma vida que eu não preciso morrer, para me dar uma vida eterna, a vida que emana dele. Nós não temos, às vezes, a convicção de que essa mensagem é uma mensagem verdadeiramente boa, a melhor notícia que existe. E por isso, por diversas vezes, nos retemos. Por fim, muitas vezes também, nós não nos importamos com o desfecho final das pessoas, com o destino das pessoas. Nós acreditamos que o inferno existe, certo? Nós acreditamos que ele é eterno. E que as pessoas que não reconhecerem a pessoa de Jesus Cristo e não se arrependerem de seus pecados e entregarem os seus caminhos para Ele, serão condenados eternamente ao inferno. É isso que a gente acredita. E se nós não nos importamos com o destino final delas, se nós não pregamos a palavra de Deus de verdade para elas, se elas não reconhecerem que Jesus é o Senhor, elas serão lançadas ao inferno. Esse é um ótimo exemplo, gente, de um tipo de mensageiro que nós não devemos ser. Eu vou dar um exemplo do profeta Jonas, um mensageiro rabugento,
Eu falo isso porque Jonas, ele era o tipo de judeu, o tipo de cara que ele amava o seu povo. O seu povo. Ele amava o seu povo, que fique bem claro, ok? Mas ele não tinha um amor para os de fora. Muitas vezes nós pensamos que somos nós somente, que Deus morreu somente por mim, somente por você, mas Deus morreu por muitas outras pessoas aí fora. E nós devemos proclamar essa salvação. O interessante da história de Jonas é que, quando ele foi engolido lá pelo grande peixe, ele orou ao Senhor e pediu para que Deus o salvasse daquela situação. E no capítulo 2, versículo 9, o Senhor o livra do estômago lá do peixe. E ele reconhece que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é compassivo, que o Senhor é realmente bondoso e paciente. E aí ele fala, ao Senhor pertence a salvação. E ele reconhece, ele se debruça diante do Senhor. Ele lança sobre o Senhor a sua vida. E ele fala, eu vou fazer o que o Senhor quer. Eu vou, então, pregar para as pessoas que eu não quero verem salvas. E então, ele prega de forma muito, muito contrariada, mas prega. E lá em Jonas capítulo 4, ele tem uma conversa muito, muito interessante com Deus. Ele sobe no alto do monte para ver, né? Ele pensa que a cidade de Nínive vai ser extinta, que a cidade de Nínive vai sofrer com chofre, fogo, que vai acontecer o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. E ele sobe todo feliz da vida, e ele descansa ali, perto de uma flor, de uma folha ali, de uma árvore que está nascendo, fazendo sombra para ele, que o próprio Deus mandou aquela árvore para dar sombra para ele. E ele fica feliz esperando, mas vai passando o tempo e nada acontece. O povo de Nínive se arrepende. E eles se arrependem mesmo, ao ponto de até os animais fazerem jejum e, sofrerem junto com o povo. Eles fizeram isso. E Jonas fica muito contrariado. Como que pode Deus salvar pessoas tão más? Como Deus pode fazer isso? E para piorar, aquela plantinha que estava dando acalento para ele daquele sol escaldante, foi morta. Deus enviou uma lagarta que comeu aquela planta. E ele fica indignado, como que pode matar a plantinha, não sei o quê. E fica muito indignado com Deus, ao ponto que ele fala, eu preferia morrer. Aí Deus fala com ele, você acha certo isso? Você acha que convém essa sua raiva? Ele fala, eu acho, e eu estou certo, e é isso. E aí Deus dá uma lição para Jonas, falando, se você teve compaixão de uma planta que nasceu hoje e morreu no outro dia, que dirá, você acha que eu não deveria ter compaixão de tantas crianças, seres humanos ali, e também de animais, que moram em Nínive? E o livro acaba assim, como se fosse uma pergunta para todos nós, porque o que acontece com Jonas e acontece com a gente é o que eu chamo de síndrome de Kiko. Eu vou explicar isso, tá? Não é por um acaso que eu trouxe o Kiko aí. Jonas tinha uma lista de pessoas que ele achava que deveriam ser salvas e aquelas que ele achava que não deveriam ser salvas. E nós, será que nós também não temos uma lista de pessoas das quais nós olhamos e falamos, essa daqui não pode ser salva jamais? Não pode. Não, essa aqui não. Eu acredito que todos nós temos. Eu mesmo, essa semana, eu me percebi um filho do trovão também, igual Tiago e João. Eu estava igualzinho, querendo soltar raio na cabeça dos outros. Eu estava vendo o caso lá do Lázaro, o matador lá, e eu falei, nossa, se eu fosse Deus, eu jogava um raio na cabeça dele já. Para acabar já, esse negócio de não acha o cara e não sei o quê. Já solta um raio e acabou. E aí, estava meditando nesse texto, nessa situação de quem nós devemos pregar a palavra de Deus. E quem vai ser salvo não depende de mim, não depende de vocês, não depende de quem prega, mas de Deus. E aí a síndrome de Kiko me pegou também. Odeia ser contrariado e vai para o canto chorar. Kiko é assim, né? Jonas fez a mesma coisa, odiou ser contrariado e foi chorar no cantinho. Não divide nenhuma de suas dádivas com os outros. O Kiko tem a bola lá grande, né? Ele queria ter a bola quadrada, mas ele só tem a bola redonda lá. E aí o Chaves pede para ele e ele fica brincando, é meu e eu não te dou. E nós, às vezes, fazemos a mesma coisa com o Evangelho, não compartilhamos ela.
Tem outras coisas interessantes nessa síndrome. Se considera o tesouro da mamãe, ou o tesouro do papai, no caso. Só Deus só me ama, não ama os outros, não tem nada para os outros, ele tem para mim. E diz que todo mundo é uma gentalha. Pois é, a síndrome de Kiko pega todos nós, e nós, por diversas vezes, não pregamos por esse motivo também. O motivo de que nós somos melhores, nós temos que selecionar certinho quem merece e quem não merece. Mas o texto não nos permite, Deus não permite que nós façamos isso. A continuação diz assim: nem todos, porém, aceitam as boas novas, pois o profeta Isaías disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Nós temos que falar. Quem vai crer é outra coisa, mas nós temos que falar. Todos eles precisam ouvir. Todas as pessoas, elas têm o direito de ouvir. A respeito de quem vai crer, de quem vai realmente depositar a sua vida a Deus, não cabe a mim, não cabe a você. E aqui o profeta Isaías é citado. E no contexto que ele é citado, é bem antes ali do Isaías 53, de quando ele fala a respeito do servo sofredor. E aí ele começa dizendo exatamente isso. Quem creu, Senhor, em nossa mensagem? E é exatamente assim que funciona. Nem todo mundo que a gente vai falar vai receber de bom grado a palavra de Deus. A fé vem por ouvir e vem por meio da palavra de Cristo. Ou a fé salvadora vem por meio de Cristo, tão somente de Cristo. E o texto vai dizer ainda mais. Mas eu pergunto, o povo de Israel ouviu a mensagem? Sim, eles ouviram. Sua mensagem chegou a toda a terra e suas palavras alcançaram os confins do mundo. Ninguém mais no mundo havia ouvido mais a palavra de Deus do que o povo de Israel. Se a gente fosse por todas as nações em que Deus havia revelado de forma extraordinária, através da natureza, através de tudo que é visível, ninguém mais tinha o privilégio tão grande quanto os israelitas. Desde da sua fundação até aquele momento e até hoje, eles ainda ouvem a respeito de Jesus. Ninguém mais no mundo. Só que aí que está, eles ouviram a mensagem, mas eles não deram créditos a essa mensagem. Se a gente for trazer isso para o nosso contexto, para um contexto do mundo hoje, há muitas poucas nações em que o Evangelho não entrou ainda, ou de alguma forma não está lá. Hoje nós podemos que, de fato, a palavra do Senhor chegou, alcançou os confins do mundo. Todas as pessoas têm ouvido, sim, a palavra de Jesus. Quase em sua totalidade, do planeta todo, a palavra do Senhor tem chegado. Mas é interessante porque, mesmo ouvindo, mesmo tendo conhecimento da mensagem, Israel teve o conhecimento da mensagem, nós temos o conhecimento da mensagem, mesmo assim, nós também rejeitamos a mensagem. E de certo modo, não é por falta de ouvir, não é por falta de entender também. Porque o texto vai dizer, será que eles não entenderam? E a gente vai ouvir isso daí agora. Eu volto a perguntar, será que o povo de Israel entendeu? Porque às vezes ouviu, mas não entendeu. E aí ele vai dizer, não é essa a questão. Sim, eles entenderam, pois já no tempo de Moisés, Deus disse, provocarei seus ciúmes por meio de um povo que nem sequer é nação. Provocarei sua ira por meio de gentios e sensatos. Então Paulo refuta essa ideia, essa possibilidade de que os israelitas não haviam entendido, pois eles entenderam. Israel ouviu desde o princípio. Nós ouvimos também várias vezes Deus falando com nós. E o que acontece com Israel e o que acontece com muitos de nós, com muitas pessoas, é a rejeição plena da mensagem. Não é por falta de não ouvir, não é por falta de não entender, é por falta de crer. Eu não quero, eu não aceito, eu rejeito essa mensagem. E se a gente for pensar na história do povo israelita, de como Deus trabalhou na vida deles, é impressionante. Eles foram escravos uma vez no Egito, Deus os libertou.
Eles foram escravos na Babilônia, Deus deu um jeito também. E depois disso eles acabaram voltando a ser servos agora também do povo de Roma. E Deus sempre se mostrando de várias formas para o povo israelita. Sempre mostrando o seu coração, mostrando a sua identidade, o seu caráter. E eles rejeitaram. E a mesma coisa acontece hoje, quando nós proclamamos o Evangelho. As boas notícias de que o Rei reina, que Jesus reina. As pessoas entendem, elas ouvem e rejeitam. E rejeitam deliberadamente, constantemente. Porque a mensagem é proclamada, o tempo todo ela é falada. Os filhos de Deus, a sua igreja fala. E as pessoas constantemente dizem, não quero. Nós muitas vezes fazemos isso. Também é rejeitado de forma consciente. Elas entendem, Jesus, preciso me render a Ele e ter a minha vida realmente voltada a Ele. Ele é o Rei, Ele reina, eu entrego meu coração, eu entrego todas as minhas atitudes nas mãos dEle. Então eles também, várias pessoas, nós muitas vezes, rejeitamos de forma consciente, sabendo o que está fazendo. E rejeitamos não simplesmente falando eu não quero, mas também quando não vivemos de acordo com Ele. Quando nós não nos adequamos à vontade de Deus. Quando nós conscientemente sabemos que iremos cometer um pecado e assim mesmo cometemos. Rejeitaram também que apesar de tudo, apesar de Deus mostrar o seu amor, mostrar sua paciência, mostrar o seu caráter e mostrar que Ele ainda está de mãos estendidas, eles rejeitaram também rebeldemente. Ou seja, eu não quero, eu sou o contrário, eu não vou me render. Sabe? Como se fosse uma luta mesmo. Eu estou em oposição à vontade de Deus, eu não quero cumprir a vontade de Deus. E essas são situações que nós devemos nos questionar se nós não estamos rejeitando o Evangelho, tanto de forma consciente, também de forma constante e de forma rebelde. Deus o tempo todo demonstra o seu amor. Deus o tempo todo fala a nossa consciência. E o tempo todo Ele tenta amansar a nossa rebeldia. E será que nós não estamos também, tal como o Faraó, de coração tão duro? Será que nós não temos nos fechado, falando, Deus, aqui você não toca? Essa área da minha vida é minha. O Senhor não pertence nada do Senhor. Nós devemos pensar muito profundamente sobre isso. E para finalizar, há 2 versículos que vão expressar o que é soberania divina e o que é responsabilidade humana. Versículo 20. E mais tarde Isaías se pronunciou com ousadia. Fui encontrado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. A respeito de Israel, porém, diz, o dia todo abri meus braços para eles, mas foram desobedientes e rebeldes. No versículo 20, nós vemos claramente a soberania de Deus. Nós vemos que Deus foi encontrado por meio daqueles que não procuravam, ou seja, Ele se deixou ser encontrado. Ou melhor, Ele encontrou aqueles que estavam perdidos. Eu acho impressionante isso, eu não sei vocês, mas eu acho isso impressionante. Deus é quem nos procura. Deus é quem está o tempo todo atrás de nós. Eu costumo dizer que Deus é um caçador de mim. Ele me persegue. É verdade. Se a gente for ver todas as histórias de Jesus e como Ele alcançou cada um de nós vamos chegar a essa conclusão. Ele foi até o encontro da mulher samaritana. Ele foi até o encontro de um homem que há mais de 38 anos era paralítico. Ele foi ao encontro dos seus discípulos, chamando cada um pelo seu nome, falando, vem, siga-me, eu vou fazer vocês tais parecidos comigo. Ele foi ao teu encontro e ao meu encontro. O tempo todo, Cristo vai ao nosso encontro. Mas, por outro lado, no versículo 21, nós vemos a responsabilidade humana claramente ali. Porque diz que, embora Deus esteja ali de braços abertos, e outras traduções vão dizer de mãos abertas ou estendidas, eles foram desobedientes e rebeldes. É interessante isso, mão aberta significa recepção, eu estou ainda aqui por você. Mão fechada significa, eu estou em guerra com você, eu estou oposto de você. E o que nós vemos aqui é que Deus, o tempo todo para Israel, e para nós, está de braços estendidos, de mãos abertas. Ele se mantém assim, ele se mantém o mesmo.
Ele ainda está de braços abertos. Vale lembrar a forma como Ele fez o seu maior sacrifício. Ele morreu de braços abertos, perdoando aqueles algozes. Ele ainda está de mãos abertas, de braços estendidos para nós. Não permita que a rebeldia, que a raiva, que qualquer outra coisa domine o seu coração e faça com que você não olhe para o Evangelho com esse olhar. Que você não perca o deslumbre na pessoa de Jesus Cristo. Que aumente cada vez mais em nossos corações o senso de urgência. Muitas pessoas estão sendo perdidas. O mundo jaz no maligno. O mundo está perdido. E nós somos a única forma. É interessante Deus escolher pessoas. É interessante Deus escolher pessoas como eu para fazer a sua obra. Eu não sei o que Ele viu, mas Ele quis assim. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de vocês, Deus não precisa de nós. Ele poderia fazer qualquer coisa sem nosso auxílio. Ele poderia simplesmente, no estralar de dedos, resolver o problema do mundo. Ele poderia sim fazer tudo isso. Ele poderia fazer se nós não queremos proclamar, se nós não queremos pregar. Ele poderia fazer as pedras falarem, as mulas voltarem a dizer, como aconteceu lá no caso do Balaão. Ele poderia usar vários meios. Ele poderia descer com uma míriade de anjos e dizer para eles proclamarem, e eles gostariam de fazer isso. Mas Ele não quis assim. Ele quis usar os barros, Ele quis usar cada um de nós pó. Ele quis usar pessoas para falar para pessoas, de uma pessoa preciosa, Jesus Cristo. Aquele que tem o domínio de todo mundo, daquele que vive para todo sempre, aquele que tem a melhor notícia e é a melhor notícia. Deus deseja te usar. E Ele pergunta, quem irá? Quem eu vou enviar? Quem vai ser um mensageiro de boas notícias? Se você tem uma grande notícia, não guarde para você. Se você reconhece que essa é a melhor notícia que existe, abra os seus lábios, escreva, faça tudo que você puder, mas fale a mensagem a respeito daquele que te salvou. Quão formosos são os pés, como são belos os pés daqueles que proclamam as boas novas, como são lindos, como são belos, como reluzem, como trazem novo vigor e nova esperança para todos aqueles que precisam. O mundo precisa disso, nós precisamos disso. E Ele quer usar você também para isso. Gostaria de orar por cada um de vocês. Vocês foram enviados por Jesus. Jesus os enviou como arautos da boa vitória dele sobre o mal, sobre tudo que está degradando ainda a humanidade. As coisas não ficarão assim para sempre. Ele venceu, Ele está colocando o mundo nos eixos. E aí as pessoas precisam saber que o coronavírus não é o fim do mundo, de que a maldade humana tem jeito, de que há esperança para cada um de nós.